Olá! Hoje estamos aqui no nosso primeiro dia para estudarmos alguns assuntos temáticos como fonte a Bíblia, ou seja, a palavra de Deus. Então, o nosso estudo de hoje é o que é o verdadeiro evangelho. Então, o significado de evangelho significa boas novas ou boa notícia. E aí a gente se pergunta, qual é a boa notícia, então, né? A boa notícia é que Jesus Cristo morreu pelos nossos pecados, ele ressuscitou e ele nos oferece a vida eterna. Lá em Romanos vai dizer: porque eu não me envergonho do evangelho, ou seja, da boa notícia, das boas novas, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, todo aquele que crê. E qual é a base do evangelho? Que o homem é um pecador, que o pecado traz uma condenação, ou seja, quando você faz algo, você tem uma consequência. Então, a condenação seria a consequência do pecado. Que Jesus Cristo é o nosso único Salvador e que a salvação ela vem pela graça, mediante a fé e não por obras, que é o que a gente vai aprender daqui a pouquinho. Então, o primeiro ponto que nós vamos falar é que o homem é pecador. Então, aqui, quando nós falamos homem, nós estamos nos referindo ao ser humano, né, de uma forma geral. E aí você pode perguntar: eu sou uma pecadora? Mas eu sou uma mulher boa, eu não mato, eu não roubo, eu vivo a minha vidinha, como diz, né? A minha vidinha sem atrapalhar ninguém, eu trabalho, eu cuido dos meus filhos, mas todos nós somos pecadores. Lá em Romanos diz: pois todos pecaram e estão destituídos, ou seja, afastados da glória de Deus. Vejam a palavra todos, não está alguns pecados, alguns pecaram, está que todos pecaram e estão afastados da glória de Deus. Mas o que significa a palavra pecado? Então, pecado é uma transgressão, uma desobediência a Deus. É tudo aquilo que desagrada a Deus. E aí nós vamos ter diversas categorias de pecado que eu trouxe para vocês entenderem exatamente que nós somos pecadores. Então, nós temos pecados do coração, língua, injustiça, pecados sexuais, pecados espirituais, de violência e ódio, cobiça e materialismo, omissão, soberba, autossuficiência, pecados contra o Espírito Santo, pecados contra o nosso corpo, pecados estruturais ou também coletivos. Então, os pecados do coração, nós temos orgulho, inveja, ciúmes, ódio, falta de perdão, amargura, incredulidade, egoísmo. Pecados da língua, nós temos a mentira, a fofoca, a calúnia, a murmuração, a blasfêmia, a zombaria, os juramentos falsos, as maldições. Nós temos os pecados de injustiça, roubo, fraude, corrupção, exploração, engano, parcialidade, desonestidade, os pecados sexuais, adultério, fornicação, luxúria, pornografia, masturbação, homossexualidade, prostituição, os pecados espirituais, idolatria, incredulidade, feitiçaria, ocultismo, heresias, adoração a outros deuses, blasfemar contra Deus. Nós temos os pecados de violência e ódio,
assassinato, rancor, vingança, crueldade, abuso, divisões, contendas, não orar, não amar, não perdoar, ignorar o necessitado. Nós temos os pecados de cobiça e materialismo, ganância, avareza, amor ao dinheiro, inveja de bens, consumismo, idolatria por posses. Temos pecados de omissão, deixar de ajudar, não evangelizar, pecados de soberba e autossuficiência, orgulho, arrogância, vaidade, autoexaltação, rebeldia contra Deus, falta de humildade. Nós temos os pecados contra o Espírito Santo, que é resistir ao Espírito, blasfemar contra o Espírito, endurecer o coração. Pecados contra o corpo, vícios, imoralidade sexual, descuido do corpo, e os pecados estruturais ou coletivo, que é corrupção sistêmica, opressão dos pobres, injustiça social e exploração de inocentes. Mas o pecado não era o plano original de Deus, porque quando Deus criou o mundo e tudo que nele existe, Deus criou o homem à sua imagem e semelhança. E Deus, ele não tem pecados. Deus, ele é perfeito, ele é maravilhoso. O caráter de Deus é irrepreensível. Então, era para nós sermos a imagem e semelhança de Deus, ou seja, era para nós termos esse caráter irrepreensível também, era para nós sermos perfeitos também. Então, lá em Gênesis diz: então disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Assim Deus criou o ser humano, a sua imagem, a imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Mas, Eve, se Deus tinha um plano original e esse plano era que a gente fosse perfeito, por que nós não somos perfeitos e por que nós temos o pecado? Porque algo aconteceu que nós chamamos de a queda. Quando Adão e Eva, que moravam no jardim do Éden, eles desobedeceram a Deus, comendo do fruto proibido, ou seja, quando eles pecaram contra Deus, então o pecado entrou na nossa natureza. Então, Adão e Eva foram os primeiros, né, que Deus criou, e Deus deu um direcionamento para eles e falou para eles não comerem de um fruto específico. Mas o que aconteceu? Eles comeram. E quando eles comeram desse fruto, o que aconteceu? O pecado entrou na nossa natureza. Então, a partir de então, nós nascemos com uma inclinação natural ao pecado, que a gente chama de uma natureza adâmica. Né? Por isso que as crianças também nascem com o pecado. As crianças mentem, as crianças às vezes são maldosas umas com as outras. Por quê? Porque nós já nascemos com essa inclinação natural ao pecado. Nos próximos dias, nós estaremos estudando, né, outros assuntos, outros temas, e eu quero trazer para vocês Gênesis 3 completo, que é exatamente onde mostra a queda. Lá em 1 João diz: se afirmarmos que estamos sem pecado, enganamo-nos a nós mesmos e a verdade não está em nós. Por quê? Porque nós estamos pecando praticamente o tempo todo. Muitas vezes nós acordamos, às vezes pecando, com um pensamento errado, com uma fala errada. Então, assim, durante o nosso dia, infelizmente, nós cometemos pecados, nós desagradamos a Deus com as nossas atitudes. Então, nós não podemos afirmar que estamos sem pecado, porque isso não é verdade. Então, eu queria fazer uma pergunta para você refletir. Você conseguiu entender o que é pecado, que é uma desobediência a Deus,
que é desagradar a Deus, e que você, assim como eu, assim como todos nós, somos pecadores? Você conseguiu entender isso? Então, eu peço que você responda aí para você mesma. Eu entendi que eu sou uma pecadora, realmente eu cometo pecados, eu murmuro, eu às vezes falo mais alto, às vezes eu brigo com meu marido, todos nós, independente do nível, se é um assassinato ou se é fazer uma fofoca, ambos são pecados. A partir do momento em que nós entendemos que nós somos pecadores, nós entendemos que nós merecíamos algo, que é uma consequência pelo pecado. Ou seja, o pecador, ele precisa ser castigado. E lugar de pecador é aonde? É no inferno. Dessa forma, todos nós estávamos fadados à morte eterna, ou seja, queimarmos para sempre no inferno. Este era o nosso destino. A consequência do pecado é a separação eterna de Deus, que é santo e perfeito. Então, lá no jardim do Éden, estava Adão e Eva, eles se encontravam todos os dias com Deus. Ao final do dia, Deus ia visitar eles, e quando eles comeram do fruto proibido, Deus expulsou eles desse jardim e teve uma separação entre a humanidade e Deus. Por quê? Porque Deus, ele é santo e perfeito. Como Deus é a própria fonte de vida, a separação de Deus, a separação eterna de Deus, significa a morte eterna, ou seja, o inferno. Lá em Romanos vai dizer assim: pois o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Ou seja, qual é o salário do pecado? É a morte eterna, tá? Quando ele fala de morte aqui, ele está falando da morte eterna, ou seja, ficar no inferno por toda a eternidade. Todos nós temos uma eternidade, tá? Nós vamos morrer fisicamente e temos uma eternidade pela frente. Essa eternidade, ela pode ser no céu, com o nosso Senhor Jesus Cristo, ou ela pode ser no inferno, com Satanás. A escolha é nossa, de onde nós queremos passar a nossa eternidade. Então, assim como um trabalhador trabalha e o salário dele é a remuneração financeira, o salário do pecador é a morte eterna. Mas, então, porque você pode pensar assim, então, já era para mim. Se eu sou pecadora, se todos nós somos pecadores e todos nós merecemos ir para o inferno, então quer dizer que a minha eternidade vai ser no inferno. Mas Deus, ele é amor. Esse é o caráter de Deus. Ele é amor. E por amor, ele desejava se reconciliar com a humanidade. Porém, Deus, além de ser amor, o caráter de Deus, ele é cheio de facetas, cheio de características. E dentro do caráter de Deus também existe a justiça, porque Deus é um pai bom, justo e fiel. E dentro desse caráter de justiça, ele não poderia simplesmente ignorar o pecado da humanidade. Ah, eu amo a humanidade e eu simplesmente, por amor à humanidade, eu vou ignorar tudo que eles já fizeram, todos os pecados de toda a humanidade até os dias de hoje. Não, Deus não podia fazer isso porque ele é justo e todo mundo que peca precisa ter uma consequência disso. Então, era preciso que alguém que não tivesse culpa nenhuma pagasse o preço que nós, eu, você e toda a humanidade jamais poderíamos pagar. Mas a pergunta é: quem poderia fazer isso? Quem é essa pessoa que é puro e santo e poderia pagar pelos nossos pecados sem o nosso merecimento?
Não é assim, nós merecemos. Não, nós não merecíamos. E há apenas uma pessoa na história do mundo inteiro que viveu uma vida sem pecado e de perfeição absoluta. E essa pessoa é Jesus Cristo. Então, lá em Hebreus, nós vamos ver, pois não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, mas sim alguém que, como nós, passou por todo tipo de tentação, porém sem pecado. Então, esse sumo sacerdote é o nosso Senhor Jesus Cristo, e ele veio habitar entre nós, se fez de carne e osso e passou por todos os tipos de tentação que nós passamos diariamente. Porém, diferente de nós, que somos pecadores, ele não teve nenhum pecado. Lá em 2 Coríntios diz que Deus tornou pecado por nós, aquele que não tinha pecado, para que nele nos tornássemos justiça de Deus. Em 1 Pedro diz, ele não cometeu pecado algum, e também não houve engano em sua boca. E em 1 João diz, vocês sabem que ele se manifestou para tirar os nossos pecados, e nele não há pecado. Então, todos esses versículos bíblicos são para nos mostrar, para nós termos a convicção de que nós éramos pecadores, mas que em Cristo ele pagou os nossos pecados, porque ele é puro e santo e sem pecado algum. Agora nós vamos iniciar a falar da obra de Jesus na cruz. Então, Jesus ele veio ao mundo para nos dar uma segunda chance, para nos dar uma segunda oportunidade, por amor a nós. Ele se dispôs a morrer em nosso lugar e dessa maneira nos salvar do pecado e da morte eterna e nos dar a garantia e o direito à vida eterna, que é estar no céu com ele, na eternidade. Então, vejam que através de Jesus Cristo é que nós temos essa segunda oportunidade. Ele veio assumir o castigo pelos pecados da humanidade e morrer em nosso lugar. Foi o maior ato de amor que alguém poderia fazer. E como eu disse para vocês antes, nós não merecíamos. Ele não fez isso porque nós merecíamos. Ele fez isso mesmo sem o nosso merecimento. Então, mesmo sendo Deus, Jesus Cristo, porque Jesus Cristo, ele é Deus e também é o Filho de Deus. Mais para frente nós vamos ter um estudo temático explicando melhor sobre a Trindade. Só que Jesus Cristo, ele deixou para trás toda a sua glória divina. Ele se fez de carne e osso, habitou entre nós, assumindo a mesma natureza que nós, que é uma natureza frágil, e ele morreu da maneira mais indigna, cruel, humilhante e dolorosa em nosso favor. Ele não merecia, mas ele morreu em nosso favor. Em João vai dizer que aquele que é a palavra, que é Jesus, ele tornou-se carne e viveu entre nós. Jesus foi humilhado, rejeitado e açoitado no nosso lugar. Cuspiram na cara de Jesus. Ele carregou uma cruz que não era dele, aquela cruz era nossa. Ele usou uma coroa de espinhos que não era dele, era nossa. Ele usou uma coroa de espinhos onde os soldados romanos apertavam a coroa dele para machucar ainda mais a cabeça dele. E essa coroa não era dele, essa coroa era nossa. Ele sentiu a dor de todos os pecados de toda a humanidade. Ele sentiu a ira de Deus sobre ele, porque quando nós pecamos,
vem a ira de Deus, e a ira de Deus estava sobre ele de todos os pecados da humanidade. A dor era tão grande que o suor dele era como gotas de sangue. Lá em Lucas vai dizer, estando angustiado, ele orou ainda mais intensamente. E o seu suor era como gotas de sangue que caíam no chão. Tamanha era a dor que Jesus Cristo estava sentindo pela dor do pecado de toda a humanidade. A morte de Jesus Cristo, ela não foi um acidente, não foi sem querer que Jesus Cristo parou na cruz do Calvário, foi o cumprimento do plano mais perfeito para redimir a humanidade. Desde Gênesis, Deus já havia prometido um Salvador que pisaria na cabeça da serpente. Lá em Isaías, ele diz assim: mas ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz hoje estava sobre ele na cruz do Calvário, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Ele foi moído pelas nossas iniquidades. Na cruz, Jesus venceu o poder do pecado, da morte e de Satanás. O inimigo foi derrotado e não tem mais autoridade sobre aqueles que estão em Cristo. Lá em Colossenses diz: tendo cancelado o escrito de dívida que consistia em ordenanças e que nos era contrário, removeu-o, pregando-o na cruz e despojando os principados e potestades, que são o maligno, os expôs publicamente e deles triunfou na cruz. Ou seja, Jesus Cristo na cruz do Calvário, ele triunfou sobre o inimigo. Então, quando Jesus morreu, o véu do templo se rasgou de alto a baixo, simbolizando que agora nós temos livre acesso à presença de Deus. Porque quando Adão e Eva foram retirados da presença de Deus, quando Jesus Cristo cumpriu o plano perfeito na cruz do Calvário, Jesus Cristo cumpriu o plano perfeitamente, sem nenhum pecado. Chegou no final do plano, onde ele estava pregado no madeiro, na cruz do Calvário, e ele falou: está consumado. Quando ele disse está consumado, ele estava dizendo ao Pai: Pai, está pago. E a partir desse momento, o véu se rasgou de alto a baixo e nós passamos a ter livre acesso à presença de Deus. O que significa esse véu que foi rasgado? Eu vou explicar mais para frente. Lá em Hebreu, daí continua, ele abriu um novo e vivo caminho para que nós pudéssemos nos aproximar do Pai com confiança. Então, Hebreus diz: portanto, irmãos, temos plena confiança para entrar no Santo dos Santos, pelo sangue de Jesus, por um novo e vivo caminho que ele nos abriu através do véu, isto é, do seu corpo. Então, aqui, quando ele diz que nós podemos entrar com confiança no Santo dos Santos, ele está falando da presença de Deus. Porque antes de Cristo, no Antigo Testamento, existia um tabernáculo. Esse tabernáculo era dividido em diversas partes e o sacerdote, somente o sacerdote podia se adentrar nesse tabernáculo e entrar no lugar chamado Santo dos Santos, que era separado por um véu, e esse lugar era onde estava a presença de Deus. Mas quando Jesus Cristo cumpriu o plano de redenção, o véu se rasgou de alto a baixo, significando que a nossa comunicação com Deus foi restabelecida do Pai para conosco, e que agora nós podemos nos aproximar de Deus com confiança, sabendo que Deus está em paz conosco e sabemos que nós podemos falar que Ele estará nos ouvindo.
Então, hoje, nós temos a convicção de que não importa o lugar onde nós estamos ou o momento em que nós estamos, nós podemos simplesmente começar a falar e nós já estamos nos comunicando com Deus. Oi, Deus. Oi, Pai. Eu vim aqui, eu vim orar, eu vim falar com o Senhor. E não importa se eu estou tomando banho, não importa se eu estou aqui, não importa se eu estou no trabalho, não importa o lugar, não importa a hora, nós temos livre comunicação com Deus, graças ao nosso Senhor Jesus Cristo. Por meio desse sacrifício perfeito, nós fomos reconciliados com Deus. A separação causada pelo pecado, ela foi removida. E agora nós podemos desfrutar da paz verdadeira, que nasce da comunhão restaurada com o Pai. Então, as pessoas que estão no mundo, ou seja, as pessoas que não estão em Cristo, elas nunca irão conhecer a paz verdadeira. Por quê? Porque a paz verdadeira, a paz que excede todo entendimento, essa paz, ela vem somente através do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, a pessoa no mundo, ela pode ter uma super conta bancária cheia de dinheiro, ela pode ter um casamento, ela pode ter uma família, ela pode ter um trabalho, mas ainda assim, ela vai sentir um vazio dentro dela, que é o vazio que somente Deus pode preencher, somente Jesus Cristo pode preencher. E as pessoas do mundo, a paz delas, a alegria delas é circunstancial, ou seja, se está tudo bem, se a saúde vai bem, se a família vai bem, se o trabalho vai bem, essas pessoas conseguem sentir alegria ou sentir paz. Mas a nossa paz e a nossa alegria, elas não podem ser medidas, elas não podem estar nas circunstâncias. E quando nós estamos em Cristo, nós entendemos isso. E nós entendemos que a nossa alegria e a nossa paz está em Cristo. Então, mesmo quando as coisas não estão perfeitamente bem na nossa vida, a nossa saúde, as nossas finanças, o nosso casamento, nós sabemos que podemos encontrar a paz, porque a nossa paz está em Jesus. Lá em Romanos 5 diz: justificados, pois, mediante a fé, nós temos paz com Deus por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, somente através de Jesus Cristo é que nós temos paz com Deus, somente através dele. Agora nós vamos falar sobre a ressurreição de Cristo. Então, Jesus Cristo morreu na cruz do Calvário e, após 3 dias, ele ressuscitou, testificando que ele é o Filho de Deus e que Deus aceitou a sua morte como pagamento completo pelos nossos pecados. A ressurreição, ela não foi apenas um milagre, né? Uma pessoa que estava morta e ficou viva 3 dias depois. Isso é um milagre. Mas não foi apenas um milagre, mas a prova de que Jesus é o Filho de Deus e de que a sua obra foi aceita pelo Pai. Então, quando Jesus Cristo diz está consumado, Deus, Pai, aceita aquilo que foi feito pelo Filho. Ela é a ressurreição, ela é o selo da nossa esperança e o garantidor da nova vida, porque nós iremos ressuscitar e teremos uma vida com Jesus Cristo, uma eternidade com Jesus Cristo. Lá em 1 Coríntios diz: pois o que primeiramente lhes transmiti foi o que recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, foi sepultado e ressuscitou no 3º dia, segundo as Escrituras. Em Atos diz: mas Deus o ressuscitou dos mortos, livrando-o da agonia da morte, porque era impossível que a morte o retivesse. Romanos diz: sabemos que, tendo sido ressuscitado dentre os mortos, Cristo não pode morrer outra vez. A morte já não tem domínio sobre ele. E João 11 diz: disse-lhe Jesus:
Eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim jamais morrerá eternamente. Então, aqui o que Jesus está falando? Eu não estou mais preso no madeiro. Então, quando você vê alguma cruz e um Jesus na cruz, isso está errado. Isso não representa a verdade, porque Jesus Cristo não está mais na cruz do Calvário. Jesus Cristo, ele ressuscitou ao terceiro dia, ele está vivo e está sentado à direita do Deus Pai Todo-Poderoso, reinando com Deus. E voltará para nos buscar. Então, quando nós vemos uma imagem de uma cruz com Jesus Cristo crucificado nessa cruz, essa imagem está errada. Jesus Cristo está vivo e ele reina. E aqui, nesse último versículo em João, está dizendo que todo aquele que vive e crê em Jesus, que crê em mim, Jesus, jamais morrerá eternamente, ou seja, jamais irá para o inferno, passar a eternidade no inferno. Então, esses dias, a minha vovó, ela faleceu com seus 85 anos, e graças ao bom Deus, eu tive a oportunidade de falar um pouquinho do amor de Jesus no final da vida dela, e ela entregou a vida dela ao Senhor Jesus. Então, a morte, ela é triste. Sim, ela é triste porque nós sentimos saudades, né? Das pessoas que partem, que deixam esse corpo físico. Mas a minha esperança, a minha alegria e a paz que incendiou o meu coração é saber que agora ela está viva junto com Jesus Cristo, né? Eu digo que ela tá tomando cafezinho com cueca virada, porque a minha avó adorava cueca virada, e ela tá lá com Jesus Cristo, tomando café e comendo cueca virada. Então, claro que nós temos a tristeza das saudades, de lembrar dela, dos momentos que ela esteve aqui conosco, mas nós temos a alegria de saber que todo aquele que vive e crê jamais morrerá eternamente. A cruz foi o altar onde o amor de Deus se derramou por nós. A ressurreição foi o amanhecer da esperança, a vitória definitiva sobre a morte. Por meio de Jesus, tudo foi consumado. A dívida foi paga, o inimigo foi derrotado e assim a vida eterna se tornou possível. Mateus diz: ele não está aqui, ressuscitou, como tinha dito. Então, nós vamos falar agora sobre a salvação. O que é a salvação? A salvação é o amor de Deus nos alcançando através de Jesus, que nos perdoa pelos nossos pecados, que nos reconcilia com o nosso Deus Pai e nos dá a vida eterna ao seu lado. Então, é o amor de Deus, é o perdão de Deus, é a reconciliação com Deus e é a vida eterna ao lado de Deus. E o que nós devemos fazer diante da morte de Jesus na cruz? Beleza, Eve, eu entendi que eu sou uma pecadora, eu entendi que eu merecia uma consequência por ser pecadora, eu merecia a morte eterna, que é passar toda a minha eternidade queimando no fogo do inferno. Eu entendi que para isso não acontecer, precisava de alguém para pagar a minha dívida, que era impagável, eu jamais conseguiria pagar essa dívida. Eu entendi que Deus Pai elaborou um plano perfeito e enviou o seu único filho, seu unigênito, para morrer e pagar pelos nossos pecados, que ele cumpriu o plano de forma perfeita, sem nenhum pecado, ele consumou os nossos pecados e que através dele eu posso ter a reconciliação com Deus, o perdão de Deus e a vida eterna. Mas o que eu tenho que fazer em relação a isso? Então, a Bíblia vai dizer
que quando nós nos arrependemos dos nossos pecados, cremos que Jesus Cristo é o Filho de Deus, reconhecemos-o como nosso único e suficiente Salvador, e cremos que ele ressuscitou e está vivo, os nossos pecados são perdoados. Nós nos tornamos filhos de Deus e recebemos o direito à vida eterna. E aí você pode se perguntar, mas nós já não somos filhos de Deus? Não. Todos nós somos criaturas de Deus, fomos criados por Deus. Deus é o Criador e nós somos as criaturas, a humanidade, os animais e tudo que existe é uma criação, uma criatura de Deus. Somente através de Jesus Cristo é que nós entramos para a família de Deus e nos tornamos os filhos de Deus. Somente através de Jesus. O arrependimento é o primeiro passo para nos aproximarmos de Deus. E o que é arrependimento? Arrepender-se não é apenas sentir um remorso e uma culpa, mas é você mudar de direção. Ou seja, eu sei que eu sou mentirosa, eu sei que eu sou fofoqueira, eu sei que eu sou avarenta, eu sei que eu não ajudo o próximo, eu sei que eu amo dinheiro, eu sei que eu sou orgulhosa, eu sei que eu não perdoo, eu sei de todos os meus pecados. Ai, eu tô sentindo uma culpa, um remorso por isso. E é isso. Não, isso não é arrependimento. Arrependimento é você sente verdadeiramente aquele arrependimento no fundo do teu coração. Você pode sentir ele até nas suas entranhas. Muitas vezes a gente sente a dor do pecado, a gente sente ali o arrependimento, o constrangimento que vem no nosso coração. E a partir desse momento, nós pedimos perdão a Deus, nós reconhecemos o nosso pecado, mas nós precisamos mudar de direção. Ou seja, nós estávamos caminhando na direção do mundo, na direção do pecado, na direção de fazer as coisas do nosso próprio jeito, e nós nos convertemos e começamos a andar conforme a vontade de Deus, os mandamentos de Deus, em obediência a Deus. Então, quando nós falamos que somos convertidos, nós não estamos dizendo que nós nos convertemos de religião. Ah, eu era espírita e virei evangélica, católica. Não, não tem nada a ver com religião. Quando nós dizemos que nós nos convertemos, nós estamos falando que a gente era do mundo e nós nos convertemos ao Cristo, a seguir Jesus Cristo, a andar olhando para Jesus Cristo. Nós nos convertemos dos maus caminhos para andar em obediência a Deus. Então, nós reconhecemos o pecado, abandonamos o erro e voltamos-nos completamente ao Senhor. Quando nós nos arrependemos sinceramente, Deus nos perdoa e nos purifica de todo o mal. Atos vai dizer: arrependam-se, pois, e voltem-se para Deus, para que os seus pecados sejam cancelados. 1 João diz: o sangue de Jesus, o seu Filho, nos purifica de todo pecado. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Provérbios diz: quem esconde os seus pecados não prospera, mas quem os confessa e os abandona encontra misericórdia. Em Efésios diz: nele temos a redenção por meio do seu sangue, o perdão dos pecados, de acordo com as riquezas da graça de Deus. Além de nos arrependermos dos nossos pecados, nós precisamos crer que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Ele não é um ser de luz elevado, ele não é um personagem bíblico, ele não é apenas um profeta. Jesus Cristo é o
Filho de Deus, aquele que faz parte da Trindade, Deus Pai, Deus Filho e Espírito Santo. João diz, porque Deus tanto amou o mundo, que deu o seu Filho unigênito, para que todo o que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, só há um caminho para a salvação. Não são os ritos, não são os rituais, não adianta pular 7 ondinhas, não adianta fazer oferenda, não adianta fazer soprar a canela, não adianta acender velas ou qualquer tipo de ritual, ritualístico. Não é a religião que vai salvar ninguém, não é nenhuma religião, não são os santos, Santo Agostinho, São Francisco, não são os santos, não é o Papa, não é padre, não é pastor, não é Maria de Fátima, não é Maria Madalena, não é nenhuma pessoa, não é nenhuma autoridade religiosa, não são os mortos, não são os seus parentes que já estão mortos, não é seu pai que está morto, a sua mãe, não são os mortos, não são as doutrinas, nenhuma doutrina, não é ajoelhar no milho, não é rezar, orar 10 Pai Nosso, não são os astros, não é o sol, não é a lua, não são as estrelas, não são outras pessoas, não há nada que possa nos trazer a salvação, além de uma única pessoa, um único caminho, que é Jesus Cristo. Cristo significa ungido de Deus. Então não é apenas Jesus, é Jesus o Cristo, Jesus o ungido de Deus, ou Jesus o Messias que foi prometido. Apenas em Jesus Cristo é que nós encontramos a salvação, é que nós encontramos o perdão para os nossos pecados, a reconciliação com o nosso Deus Pai e a passar a vida eterna ao lado de Deus. João 14 diz: respondeu Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. A salvação não é algo que nós conquistamos por merecimento ou por boas obras, ou seja, não é algo que você possa comprar. Não importa se você pagar, se você dá dinheiro para a igreja, para o pastor, para o bispo, para o papa, não importa se você vai no culto todo domingo, não importa se você é uma pessoa muito generosa, não é isso que garante a nossa salvação, porque a salvação ela é um presente de Deus concedido a todo aquele que crê em Jesus. Efésios diz: pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé. E isso não vem de vocês, é dom de Deus, não por obras, para que ninguém se glorie. Por que ele está falando isso? Porque se fosse por obras, eu ia fazer. Ah, eu sou generosa, eu ajudo o orfanato, eu ajudo as viúvas, eu ajudo os pobres, eu ajudo os animais, eu faço isso, eu faço aquilo outro, e eu vou para o céu porque eu sou maravilhosa e eu faço muitas coisas. Não. Aqui está dizendo que a salvação não é por obras para que ninguém se glorie, mas ela é pela graça, por meio da fé. E nem a fé vem de nós. A fé é dom de Deus, que ele nos dá esse dom de nós termos fé. O que é fé? Crer em algo que nós não podemos ver. Então, até a nossa fé é dada por Deus. Lá em Romanos diz: pois todos pecaram, estão destituídos da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente pela sua graça, por meio da redenção que há em Cristo Jesus. Lembrando que graça é favor imerecido, tá? A graça é o favor imerecido. Como que eu faço, então, para ser salva? Então, a salvação
né? É um presente oferecido a todos, mas para recebê-la é preciso dar um passo de fé, que é aceitar Jesus Cristo como Senhor e Salvador pessoal. Por quê? Porque Deus não força ninguém a segui-lo. Ele nos convida com amor. E quando nós abrimos o coração e reconhecemos que precisamos dele, Jesus entra na nossa vida, perdoa os nossos pecados e nos concede a vida eterna ao seu lado. Lá em Romanos vai dizer: se você confessar com a sua boca que Jesus é Senhor e crer em seu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo, pois com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa para a salvação. Como diz a Escritura, todo o que nele confia jamais será envergonhado. E o que é crer, né? Porque ele diz ali: todo aquele que crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Crer não é apenas acreditar que ele existe ou que ele foi uma pessoa histórica. Eu também acreditava nisso. Antes de eu me converter verdadeiramente, eu pensava: eu acredito em Deus, eu acredito em Jesus, que ele foi um homem aí que veio, um personagem bíblico, uma pessoa, um ser muito iluminado. Não, nós temos que confiar nele como o único capaz de salvar, perdoar e transformar a nossa vida. É permitir que ele assuma o controle da sua vida. Então, crer não é só falar da boca para fora. Eu creio em Jesus Cristo e a minha vida continua exatamente do mesmo jeito. Não. A partir do momento em que você crê, você entrega a sua vida nele, para ele. Porque você entrega a sua vida para ele porque você sabe que ele é santo e perfeito e que você confia nele e por isso você entrega a tua vida para ele, porque você sabe que a tua vida sendo cuidada por ele é muito melhor do que a sua vida sendo cuidada por você mesmo. Então é uma fé que move o coração à obediência e ao arrependimento. O verdadeiro crer produz mudança de vida. Então, as pessoas que dizem que creem em Jesus Cristo, mas não têm mudança de vida, isso não é verdade. Não tem, não crê verdadeiramente em Jesus Cristo. Então, quando crê de verdade e passa a seguir Jesus, obedecer a sua palavra e depender dele diariamente. Quem crê de verdade passa a seguir Jesus. Obedece a sua palavra e depende dele diariamente. A palavra diz que aqueles que o amam são aqueles que guardam os seus mandamentos. Então, o amor a Deus, que é o nosso primeiro mandamento, amar a Deus acima de todas as coisas, não é um sentimento, é algo prático, aonde nós precisamos obedecê-lo. Então, seguir Jesus é o maior privilégio da nossa vida, mas também requer entrega, renúncia, fidelidade. Ser discípulo é andar no mesmo caminho que ele andou, com amor, com obediência e com fé. Em Lucas diz: e aquele que não carrega a sua cruz e não me segue, não pode ser o meu discípulo. Qual de vocês, querendo construir uma torre, não se assenta primeiro para calcular o custo, para ver se tem o suficiente para terminá-la? Assim, pois, todo aquele que dentre vós que não renuncia a tudo quanto tem, não pode ser o meu discípulo. Então, aqui ele está dizendo: vocês precisam calcular o custo, porque vai ter um custo para me seguir. Foi de graça, a salvação foi de graça, eu morri grato, a salvação ela é de graça por meio da fé em Jesus Cristo, mas seguir Jesus tem um preço. Seguir Jesus exige decisão e constância. É a gente negar a si mesmo todos os dias, tomar a nossa cruz e escolher amá-lo acima de tudo. Mas também é viver a maior aventura que existe, caminhar lado a lado com o nosso Salvador, sendo sustentado
pela sua graça e cheio da esperança da vida eterna. Eu tenho paz com Deus, eu tenho relacionamento com Deus. Eu sei que se eu morrer hoje, eu estarei lá na vida eterna com Jesus, não porque eu sou boazinha, não porque eu sou boazona, não porque eu faço boas obras, mas porque eu sei que eu creio verdadeiramente em Jesus, que eu sou uma seguidora de Jesus Cristo, que eu sou uma discípula de Jesus, que eu tento negar a mim mesma todos os dias com a ajuda do Espírito Santo e que quando eu morrer, eu estarei na morada eterna com Jesus Cristo. Isso me traz esperança. Lucas dizia a todos, se alguém vir após mim, Jesus disse, tá? Jesus dizia a todos, se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome cada dia a sua cruz e siga-me. Mas Jesus, ele não arromba a porta para entrar na nossa vida. Ele precisa ser convidado. Lá em Apocalipse diz: eis que estou à porta e bato. Jesus disse: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei e cearei com ele e ele comigo. Então vejam que Jesus, ele está na porta e ele bate. Se você ouvir a voz dele e você abrir a porta, ou seja, você pode ouvir a voz dele, você pode ouvir o chamado de Jesus para a sua vida, e você pode escolher não abrir a porta. E você vai ter a consequência disso. Mas você pode ouvir a voz dele e escolher abrir a porta. E quando você abrir a porta, Jesus Cristo vai entrar na sua casa, vai entrar na sua vida e ceará com você e você com ele. E vocês, a ceia é uma comunhão. Você terá comunhão com Cristo. Então, a minha pergunta para você, eu sei que várias pessoas poderão ver essa mensagem, pessoas que já estão em Cristo, pessoas que já estão há muito tempo em Cristo, pessoas que acabaram de iniciar a sua caminhada com Cristo, ou pessoas que não sabiam o que era o evangelho, não sabiam sobre essa mensagem, não sabiam sobre a salvação, ou não entendiam exatamente como ela funcionava, não conseguiam entender exatamente quem era Jesus Cristo e o que ele fez por nós. Mas se hoje você entendeu a mensagem do evangelho, em nome de Jesus Cristo, eu peço que Deus possa, o Espírito Santo de Deus possa constranger os corações, possa trazer arrependimento profundo, genuíno, possa abrir os olhos de todas as pessoas que ainda nunca fizeram isso. E aí eu te pergunto, se você quer aceitar Jesus Cristo na sua vida hoje e agora. Se a sua resposta é sim, eu peço que você feche os seus olhos e você faça essa oração comigo, porque como diz lá, né, no versículo que a gente viu anteriormente, que nós precisamos confessar com a nossa boca. Nós cremos no nosso coração, você creu no teu coração, você creu que Jesus Cristo é o Filho de Deus, que ele morreu por você, que através dele você tem o perdão dos seus pecados, que ele ressuscitou dentre os mortos, que ele está vivo, e você quer aceitar ele na tua vida, você quer entregar a sua vida para ele, você quer reconhecer ele como o único e suficiente salvador da sua vida. Você creu tudo isso dentro do teu coração, mas você precisa confessar isso com a sua boca. No lugar que você estiver, no momento em que você estiver, no carro, na tua casa, aonde você estiver, que você repita essas palavras comigo. Senhor Deus e Pai, eu reconheço que eu sou uma pecadora, um pecador, e que eu preciso do teu perdão. A partir de hoje, a partir de agora, eu decido abandonar a vida de pecados e me voltar completamente para ti. Eu creio de todo o meu coração que Jesus Cristo é o Filho de Deus,
que ele morreu na cruz do Calvário pelos meus pecados e que o Senhor, Deus e Pai, o ressuscitou dentre os mortos para me dar a vida eterna. Peço que o Senhor Jesus venha habitar no meu coração por meio do teu Espírito Santo e assuma o controle da minha vida. Hoje eu entrego tudo a ti e reconheço Jesus Cristo como meu único e suficiente Senhor e Salvador. Assim nós oramos, em nome de Jesus. Amém, amém. Se você fez essa oração pela primeira vez, eu peço carinhosamente que você me mande uma mensagem, que você possa comentar nesse vídeo, que nós possamos, quem sabe, conversar e a gente possa entender quais são os próximos passos dessa caminhada. Então, o que eu tenho para te dizer agora é que tem uma grande festa no céu. Nesse exato momento, o céu está em festa pela sua decisão de aceitar Jesus Cristo na sua vida e por você ter convidado a ser o seu único e suficiente Senhor e Salvador. Lá em Lucas diz: eu lhes digo que da mesma forma haverá mais alegria no céu por um pecador que se arrepende do que por 99 justos que não precisam arrepender-se. Eu lhes digo que da mesma forma há alegria na presença dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Então, lá aonde Deus e Jesus estão, junto com os anjos de Deus, está tendo uma verdadeira alegria, está tendo uma festa, porque um pecador se arrependeu dos seus pecados. Mas e agora, Eve, o que vai acontecer? O que eu preciso fazer mediante essa decisão que eu tomei agora de aceitar Jesus na minha vida? A partir de agora, você tem uma nova vida em Cristo. Você não é mais apenas uma criatura de Deus, mas sim você se tornou um filho de Deus. Porque Gálatas diz, porque todos vocês são filhos de Deus, mediante a fé em Cristo Jesus. E João diz, mas a todos quantos o receberam, aos que creram no seu nome, deu-lhes o poder de se tornarem filhos de Deus. Então, seja muito bem-vinda, muito bem-vindo à família de Deus. Nós nos chamamos de irmãos, não é por conta de uma religião, não é por conta de jargões, né? Que as pessoas acham que é o jargão da igreja, que a gente chama todo mundo de irmão. Não, nós nos chamamos de irmão, porque através de Jesus Cristo, nós pertencemos à família de Deus. Deus é o Pai, nós somos os filhos, e quando vários filhos têm o mesmo pai, o que eles são? Eles são irmãos. Então, nós somos irmãos na fé, nós somos irmãos em Cristo Jesus. Eu vou finalizar o vídeo de hoje por aqui, mas amanhã eu continuo dizendo o que vai acontecer, o que você precisa fazer a partir desse momento, mediante a sua decisão de aceitar Jesus Cristo como seu único Senhor e Salvador. Um grande beijo no coração de vocês, que essa mensagem possa tocar profundamente os corações, em nome de Jesus. Beijinhos!